E aí pessoal, beleza? Marvel e DC só que não na área. Hoje vamos falar de Cursed, a Lenda do Lago. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um gostei, compartilhe com seus amigos, comentem embaixo e bora pro vídeo. Bem, esse vídeo era para ter saído ontem, mas ontem não deu certo. Então vai ter vídeo hoje, segunda-feira, amanhã, terça-feira, falaremos de Batman. Na quarta vai ter vídeo sobre Liga da Justiça e Snyder Cut. Quinta, vídeo sobre Esquadrão Suicida. Na sexta, vídeo sobre Mulher Maravilha. E no sábado, um compilado do que eu achei da DC Fandom. E aí no domingo, voltamos com a programação que eu tinha prometido nos vídeos anteriores, iniciando por 30 Reasons Why, falando da terceira temporada. Então, vamos começar o vídeo, né? Porque já passou 1 minuto e pouquinho. 1 minuto e 15. Bem, Cursed, a Lenda do Lago conta a história de Nimue, que passa na época do Rei Arthur. Antes da época do Rei Arthur, na verdade, né? Nessa série, o Rei Arthur é negro. E eu gostei muito deles fazerem essa mudança, porque trouxe mais significado, sei lá, assim, como dizer. Eu não tenho palavras para dizer o que isso significa, mas eu gostei muito. E essa série traz muita coisa moderna que normalmente uma série de época não traria, que é um relacionamento lésbico e uma mulher tomando autoridade, né, na comunidade, na aldeia onde ela vive, né, quando ela se torna a líder do povo, né, dos eféricos. Os eféricos é um povo que eles são humanos, ao meu ver, mas eles falam na série que não são humanos porque eles nascem diferentes. Nascem com chifres, eles nascem com chifres de alce, eles nascem com poderes, eles nascem com várias habilidades diferentes, vamos dizer assim. Não é muito aprofundada essas habilidades, né? A única habilidade que é aprofundada é da Nimue, que ela nasce com o poder de chamar a natureza para ajudar ela, vamos dizer assim. Simplesmente ela fica nervosa ou alguém tenta sequestrar ela ou matar ela e ela fica toda verde com tipo uns galinhos na cara que parece que é a veia dela que se transformou em galho. E aí a natureza começa a atacar a pessoa, né? Começa a sair os cipós do chão e começa a amarrar a pessoa e deixa a pessoa lá viva ou morta. Basicamente esse é o poder dela. É contado no começo, no primeiro episódio, uma história, né, de que nascidos ao alvorecer para morrer no crepúsculo. Eu só lembro dessa frase, o resto eu não lembro, porque algumas coisas eu não vou lembrar. Sim, alguns detalhes, né? Afinal são 10 episódios. Bem, é outra série que me deixa triste. Não porque ela é ruim, e sim pelas mortes. Isso aconteceu em Crônicas de São Francisco, me deixou triste pelas mortes, em Titãs, em 30 Reasons Why, e por enquanto só. Mas, nessa série, eles trazem bastante essa coisa de modernidade, como eu falei. Apesar de não mostrarem muito o relacionamento de Morgana e sua namorada, que agora eu não vou lembrar o nome, porque a namorada dela morre no incêndio daquela menina. Ai, é Laís? Não, não é Laís, eu não lembro o nome dela, é com L.
E ela é a vilã, né? Nossa, que ranço dessa menina, gente. É a personagem que eu tenho mais ranço de todas as séries. Ultrapassou o Bryce até, pra vocês terem uma noção. E ela vive num convento, né? Essa vilã, junto com outras freiras. E lá ela descobre, né? Ela descobre que a Nimue tá lá, né? Que ela tem poderes. E o pessoal chama ela de bruxa porque ela tem poderes. E aí ela tá lá escondida, fugindo, né, dos Paladinos Vermelhos, que são os caras que ficam procurando as pessoas que têm poderes ou pessoas diferentes, que são os eféricos, né, principalmente, né, nessa série só mostra que eles estão atrás deles. Tem cenas horríveis dos Paladinos Vermelhos queimando eles, destruindo as casas, as aldeias, as comunidades, né, ali, né, as cidades, né, vamos dizer assim. E aí essa menina vive no convento, ela acaba sentindo ou descobrindo que a Nimue está ali, mas vamos dizer assim, e ela decide botar fogo no convento. Depois que a Nimue vai embora, né? E depois que a Nimue foge, e depois que a, a Morgana também foge. Ela decidiu colocar fogo nesse convento porque algumas freiras lá ajudaram a Nimue a sair de lá para procurar outro lugar para se esconder, né? Então, a namorada da Morgana morre nesse incêndio. A, e aí chega no episódio 8, acho que é episódio 8, e a Morgana vai para uma caverna. E aí ela descobre, ela vê uma mulher assim de longe e vê que é a namorada dela. Só que ela acha que ela tá viva, eu também tava achando que ela tava viva, e depois a gente acaba descobrindo que ela tava morta, e aí parece que ela fez um contrato com um espírito lá, não sei, e a Morgana começa a ficar diferente, e fala que ela que vai cuidar da espada do rei da Arthur, né? E que vai governar o lugar da Nimue. Mas não é isso que acaba acontecendo, né? A Morgana não faz isso, ela só ajuda a Nimue de uma outra forma. Antes de contar o final da série, o rei Arthur, ele conhece a Nimue, na verdade o Arthur, né? Não sei porque eu falei rei, né? O Arthur, ele conhece a Nimue, né? E eles têm uma boa relação ali, né? Tipo, eu te salvei de uns caras machistas e agora você é seu super amigo. Tipo isso. Porque o que tem de cara machista nessa série, meu Deus do céu. Não dá nem pra contar nos dedos. E aí, ele ajuda ela, né? Só que aí ela tá muito cansada, né? De ficar fugindo de todo lugar, ficar se escondendo toda hora. E ela quer levar a espada para o Merlin, que é um mago, que ele também é do povo dos Eféricos. E a mãe da Nimue, antes de morrer, falou para ela levar a espada para ele. E ela não sabe o porquê, né? E nem confia nele, né? E ninguém gosta desse cara. Mesmo o pessoal que o Merlin trabalha, né? Se vocês sabem a história de Merlin, vocês sabem os poderes dele, mas eles têm poderes de controlar o tempo, basicamente, né? Ele invoca os relâmpagos, pelo que mostrado na série, no final, e tal. Então, o Arthur, ele deixa a Nimue dormindo e leva essa espada para um torneio. E depois ele ia trazer para devolver para ela. Ele só, tipo, pegou emprestado, sabe? E aí ele chega lá e o pessoal lá do lugar percebe que aquela espada é diferente e fala e pergunta para ele onde ele conseguiu a espada do rei, que é a espada da lenda, que a espada que nunca foi levantada e coisa e tal. E aí ele não conta e prendam ele e a espada fica lá. Só que aí depois a Nimue consegue a espada de volta
roubando dos Paladinos Vermelhos quando eles estão num lago lá. É no episódio 4. Ou é episódio 4 ou é episódio 5. Eu acho que é no 5. E ela é a segunda vez que ela usa a espada, porque a primeira vez é no primeiro episódio que ela usa a espada lutando contra os lobos. E nesse quinto episódio ela usa essa espada lutando contra esses Paladinos Vermelhos. Ela mata todos eles e aí ela pega a espada de volta, né? Então, no sexto episódio, a Nimue descobre um lugar junto com o Atur, que é uma caverna. Ela descobre esse lugar graças aos sinais que os Eféricos deixaram, né? Porque no episódio 4 ela encontrou uns camponeses que deram carona para ela, né? E esses camponeses falaram dos sinais e falaram da onde os Eféricos estão se escondendo nas cavernas, né? E esse episódio é triste porque todos esses camponeses acabam morrendo. Nossa, só a menininha ela sobrevive ainda bem, né? Pelo menos um. E então, no episódio 6, eles encontram essa caverna, né? E aí, todos os Eféricos estão morando lá. Uma coisa que reclamaram dessa série é que a partir do episódio 6 tem uma enxurrada de personagens. E eu não acho que tenha uma enxurrada de personagens. Na minha visão, um personagem é aprofundado a cada episódio. Eu não vou listar todos aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Mas é basicamente isso. Outros personagens aparecem nos episódios também, mas eles não são muito aprofundados. Eles são aprofundados ao longo da série. Então, essa menina que é a vilã, ela se infiltra nessa caverna, dizendo que é uma eférica também. Ou que é uma humana, né, como o Atur, que está ajudando eles ali. E ali rola um preconceito dos eféricos com os humanos, mas isso não é muito mostrado, né? Também tem um outro personagem que morre, que ele quer ser aprendiz do Atur, só que ele é atingido por uma flecha lá no episódio 8, no episódio 7. E eu gostei dele, assim, ele é apresentado nesse episódio e já morre no final. Nossa, fala sério. E aí chegamos ao final da série, né? Que é o último episódio, que eu achei um pouco corrido. Assim, eles quiseram fazer muitas coisas num episódio só de menos de 1 hora. Mas até que ficou bom o episódio. O rei lá o rei do palácio, né? Lá no lugar onde passa a série, ele decide achar a Nimue, né? E nesse momento a Nimue já se tornou líder dos Eféricos, já conquistou um lugar lá, que eu não vou lembrar o nome agora, e ela é tipo a rainha, né, do lugar, e eles moram lá, os Eféricos com ela, né, a rainha. E aí eles ficam fazendo coisas para conseguir recursos para morarem lá. Só que aí esse rei de um outro reino, ele decide mandar uma coisa para Nimue, né? Para Nimue entregar ela e a espada para o povo lá não vir ter uma guerra contra os Eféricos. E ela aceita. E os Eféricos iriam embora em barcos, né? Para um outro país, provavelmente. Só que esse rei enganou ela, né? Ele prometeu que os Eféricos iriam embora e tudo, e ela foi se entregar, né? Aliás, nesse episódio tem uma cena dela com o Arthur que eu achei um pouco desnecessária e longa demais, mas tudo bem, né? Quando vocês verem a cena, vocês vão entender do que eu tô falando. Eles namorando, basicamente. E aí, os Eféricos são encurralados lá na praia e eles começam a lutar, né? E aí, alguns morrem, mas são personagens que eram figurantes, né? Vamos dizer assim. E então não tem muito sentimento, assim, né? Porque eles morrerem, é claro que tem um sentimento, né? Pô, eles estão morrendo, né? São um povo legal. E aí, eles se escondem e termina essa parte assim. A gente não sabe o que aconteceu com esse povo, se eles sobreviveram ou se eles morreram.
Esse é o primeiro gancho para a segunda temporada que já está confirmado. E o segundo gancho é que a Nimue e o Merlin, depois que a Nimue descobriu que o Merlin é o pai dela, né? E depois da Morgana matar um espírito e virar esse espírito, que aparentemente é o espírito da morte, pelo que eu entendi, ela rouba a espada, né? Ela pega a espada e dá pra Nimue, né? Porque era pra Morgana ficar com a espada e não a Nimue. Só que ela decidiu não cumprir esse tal contrato que a namorada dela falou. E aí devolveu a espada pra Nimue, né? E aí a Nimue tenta usar essa espada, né? Contra os Paladinos Vermelhos, ela consegue. Depois ela foge junto com o Merlin lá pra um lugar onde tem uma cachoeira. Eles atravessam a ponte e quem aparece? A menininha vilã. Acho que é Iris o nome dela. É alguma coisa. Não, é Iris, isso. É com I, é Iris. E aí ela tenta. Ela começa a jogar flechas nela, né? E ela tenta ir pra cima dela com a espada pra matar ela, né? E aí não consegue porque 3 flechas atingem ela e ela cai. E aí ela fica. O Merlin tenta pegar ela pela mão e eles ficam segurando lá e a minha fica só parada sem fazer nada. E aí o Merlin não consegue segurar a Nimue e a Nimue cai cai cachoeira abaixo com as 3 flechas no corpo dela. O Arthur nessa hora ele levanta, pega a espada, invoca todos os raios possíveis, tenta matar essa menina, né, a Iris, mas ele não consegue, porque ela foge, mas ele acaba vencendo vários Paladinos Vermelhos e protegendo a Morgana que estava ali junto com eles também. E aí, de repente, no final, né, ele tipo gira a espada assim e desce um relâmpago junto com um redemoinho e eles somem dali. Ele aparentemente fez uma magia de teletransporte, né? E aí é mostrado também o Esquilo, que é um personagem que é um menino, né? Que depois eu conto dele em um vídeo separado, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Numa segunda parte sobre Cursed, quem sabe, né? Mas vai demorar esse vídeo, hein? Bem, e aí o Esquilo tá a salvo, né? Junto com um cara lá que a gente descobre que é férico também, né? Ao longo da série. E eles vão embora. E no final mostra Nimue no mar, né? Ou no rio, cheio de sangue em volta dela e as flechas lá no corpo dela. E aí termina desse jeito. A gente não sabe se a Nimue morreu. A gente não sabe o que aconteceu com a Iris, a vilã. A gente não sabe o que aconteceu com os Eféricos e com o Arthur. Então tem 3 ganchos nessa série que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, só na segunda temporada que vai estrear ano que vem. E o vilão lá, que era o chefe dos Paladinos Vermelhos, ele também morreu. O rei, né, ele tá vivo ainda e ele mata a mãe dele no episódio 8, não, no episódio 9. Ele descobre a verdadeira, descobre que a mãe matou a mãe dele, né, que ela era mãe adotiva, e aí ele mata ela. Então é isso. Tem, eu vou falar do Esquilo rapidinho. O Esquilo, ele é tipo, sei lá, um amigo da Nimue ou primo, e aí ele foge lá, né? E ele até conhece a Iris, né? Se torna amigo, ensina ela a tirar flechas. Ela tipo engana ele de não saber atirar flechas, mas no final ela acaba atirando normal e depois ele vai embora do nada. Não entendi muito bem, acho que ele ficou assustado, né? Dela saber atirar as flechas e mesmo assim falar pra ele: me ensina a atirar as flechas. Tipo, que menino sem noção, né? E aí depois ele se torna tipo um espião, né? Mas ele nem devia fazer isso, ele é uma criança. Porque o Cavaleiro Verde fala pra ele lá, né? Que é um outro personagem, né? Que eu não vou falar dele, vou falar de um outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E aí ele acaba sendo sequestrado e esse cara que a gente descobre que é férico,
ele começa a ajudar esse menino, salva ele e depois no final eles vão embora, né? Pra algum lugar, né? Que é o quarto gancho dessa série. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o gostei, compartilhe com seus amigos. Comentem aí embaixo. E até amanhã no vídeo de Batman. Tchau!